E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast do Brasileirão, 31ª rodada e o Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Internacional é o novo líder da competição, assumiu essa essa liderança após uma grande vitória para cima do São Paulo jogando no Morumbi. É importante destacar isso, né? A vitória foi no Morumbi, a pior derrota sofrida pelo São Paulo jogando na sua casa. E eu começo já por esse jogo, tá? São Paulo e Internacional. O jogo era do então líder São Paulo contra o vice-líder Internacional. Era a partida derradeira, né, para definir aí o, o novo, a permanência do São Paulo como líder, né, em caso de vitória ou empate, ou o novo líder em caso de vitória do Internacional. E eu acho que nem o maior dos secadores, o mais pessimista dos São Paulinos, o mais otimista dos Colorados. Eu acho que ninguém imaginaria um placar como foi, tá, na noite de ontem, na noite de quarta-feira. O Internacional começou o jogo acelerado, o Internacional começou o jogo querendo assumir a ponta da tabela, querendo liderar a tabela do Campeonato Brasileiro e entrou para vencer, né? Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que destacar. O Inter encarou esse jogo como se fosse uma final. O Internacional entrou para ganhar e para liderar o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo entrou para jogar mais um jogo, entrou para jogar um amistoso, né? Isso, eu acho que todo mundo vem falando isso, né? A apatia do São Paulo dentro de campo foi assustadora, assim, é algo que é assombroso, tá? Outra coisa que assusta muito, assim, a gente chama muita atenção, a defesa do São Paulo é impressionante, tá? A organização tática defensiva do São Paulo, ela inexiste, tá? O Internacional construiu a sua vitória, abriu 2-0 e depois naturalmente acabou tirando um pouco o pé, né? Abre o placar com um gol de falta do Vitor Cuesta, o Caio faz o segundo e aí o Internacional, não, o São Paulo consegue diminuir o prejuízo com o Luciano, tá? Num lance de escanteio e aliás esse lance foi muito curioso porque o lance que originou o escanteio foi uma tentativa de tirada de bola ali do Cuesta, ele foi dar um chutão para frente, a bola deu uma quicadinha ali em falsa no campo e ele deu uma canelada na bola e a bola acabou saindo para escanteio. Foi meio bizarro o lance, a gente tem que destacar isso, mas foi meio bizarro. A bola sai para escanteio e aí o São Paulo consegue o escanteio que termina com o gol do Luciano, né? O Reinaldo dá aquela cabeçada, né? Aquela casquinha para jogar a bola para o meio da área e o Luciano sozinho cabeceia. E aí parecia que o São Paulo ia reagir, porque o Internacional tirou um pouco o pé, né? Um pouco confortável com a vitória de 2 gols, e o São Paulo, com um gol, diminuindo o prejuízo, começou a se animar, começou a voltar a ter confiança, mas sem muito perigo, né? A gente tem que destacar isso. Foi pro intervalo, voltou no segundo tempo relativamente bem, tentando pressionar o Internacional, jogando melhor que o Internacional, mas a gente tem que deixar claro que nenhum grande lance, assim, nenhuma grande ameaça para o Marcelo Lombo, goleiro do Inter. Então assim, é assustador, tá? A queda de rendimento do São Paulo. O Internacional sabia, os 90 minutos, 90 não, né? Vamos ser justos, teve um pouquinho a mais de acréscimo, né? Mas vamos, vamos pro tradicional. Durante os 90 minutos, o Internacional sabia exatamente o que fazer para vencer o São Paulo, para derrubar o São Paulo. E mostrou isso dentro de campo, né? Marcando muito bem a saída de bola, adiantando a marcação quando precisava, recuando a marcação, deixando o São Paulo sem espaço para aquele jogo vertical que caracterizou aquele Super São Paulo que chegou no topo da tabela. Então o Inter colocou o São Paulo na roda. Eu acho que isso é aquela frase feita que muita gente não gosta, e eu também não gosto muito, mas o Inter deu um nó tático no São Paulo, tá? Frases feitas, mas que cabem na situação. Segundo tempo, o São Paulo, que eu falei, começou um pouco melhor,
mas aí o Inter começou a construir a sua goleada com o Yuri Alberto, né? Faz o terceiro gol e aí o São Paulo sumiu. O São Paulo inexistiu depois do terceiro gol do Yuri Alberto. Ele desembestou a fazer gol, teve gol com erro de saída de bola do São Paulo, teve gol que o Yuri Alberto virou a cara, né? Ele nem olhou para o gol quando chutou, tirou onda e fez três gols, marcou os três gols do segundo tempo e a goleada ela só não foi maior, tá? Porque o Abel ele não quis. Tá? O Abel Braga começou aí fazer algumas substituições, já poupando jogadores para o clássico contra o Grêmio e a goleada que poderia ter sido muito maior foi interrompida, né? Por quê? Porque o Inter não quis, porque espaço teve, tá? Espaço teve de sobra e poderia, se tivesse terminado com 7, 8 gols, não é nenhum absurdo dizer isso, tá? Não é assim como todo mundo vem falando do, do clássico que a gente teve aí do Palmeiras com o Corinthians, né, que o Palmeiras poderia ter feito tranquilamente 7 8 gols, o Inter poderia tranquilamente ter feito 7 8 gols do São Paulo pelas oportunidades que teve, pelos espaços que o São Paulo deixou para o Internacional criar, para o Internacional fazer o que quis. O Internacional fez o que quis no jogo. Parecia que estava jogando contra um time amador, contra um time de juvenil, parecia outra categoria. É impressionante, assim, foi assustador a forma como o São Paulo se comportou dentro de campo, por quê? Porque é um time que estava liderando a tabela, era um time que era tido por muitos como grande favorito, inclusive por mim, era um time que há algumas rodadas, no mês passado, a gente pode dizer, era dado como o campeão brasileiro. Então, a gente vê esse tipo de partida do São Paulo, como foi, tá? Nos jogos passados não conseguiu vencer, mas não jogou tão mal, tá? Nessa partida contra o Internacional inexistiu, tá? O São Paulo absolutamente não entrou em campo, né? Não estava com a cabeça no jogo e mostra para mim duas coisas, que o título do São Paulo já foi por água abaixo, tá? Assim, mas é muito cedo para falar isso, ele é vice, tem rodadas suficientes para se recuperar? Tem. Isso tem de sobra e isso pode acontecer, e se acontecer, eu não vou ter vergonha nenhuma de dizer que eu queimei a língua e vim aqui pedir desculpas e eu acho que isso, e eu sempre falo isso aqui no podcast, eu acho que a grande sacada, o grande barato do futebol, do esporte, é isso. Assim, a gente faz uma projeção com base no momento. Por isso que eu falei, o mês passado o São Paulo era dado como campeão brasileiro já. A gente faz uma projeção com base no momento. E o momento do São Paulo é péssimo. Tá? O momento do São Paulo é o pior possível. E eu falei, tá? Daquela vez, não é aqui querendo pagar de dividente nem nada disso. Mas quando teve aquela discussão do Diniz com o Tietê, o tom daquela discussão, para mim, foi muito além do normal, tá? Eu acho que depois todo mundo quis colocar panos quentes, falar que isso é coisa normal, isso é coisa de jogo. Normal é a discussão, a briga ela é normal, mas o tom da discussão, o que foi falado pelo Fernando Diniz, aquilo lá não é normal, tá? E você vê, e eu falei, né, teve uma partida depois do São Paulo, que o Tietchan deu a entrevista, foi escolhido, foi eleito o craque da partida, a expressão no rosto dele de puro desânimo, eu me arrisco a dizer que o Fernando Diniz perdeu parte do vestiário, tá? Ele deve ter o respaldo ali, por exemplo, de Daniel Alves, que foi o cara que deu a bênção para o São Paulo trazer o Fernando Diniz, mas ele não tem parte, ele já não tem mais o agrado, ele já não tem mais a confiança de parte do elenco. Tá? E isso é natural que quando isso aconteça, o rendimento do time dentro de campo caia. Tá? E a gente está vendo o reflexo disso em campo. O São Paulo não faz nada do que o Fernando Diniz pede. E outra, né? E todo mundo vem falando isso também. Você vê em todos os programas esportivos. O Fernando Diniz ele não sabe mudar o jogo. Ele não sabe ser imprevisível. Ele não sabe surpreender o adversário. Ele propõe um estilo de jogo que agora já tá batido. Todo mundo sabe como superar o São Paulo, ainda mais o São Paulo no momento de falta de confiança. Tá? No momento em que o time passa por esse, a gente pode dizer, por essa
mini crise, a gente pode dizer assim, né, esse abatimento, complica ainda mais, né? Se o São Paulo tivesse confiante, já os adversários já iam saber jogar contra o São Paulo, já iam conseguir resultados positivos para cima do São Paulo. Com o time abatido, com o time desanimado, talvez sem a confiança sem respeito pelo treinador, acho que aí vira presa fácil. E isso foi o que a gente viu, o reflexo nessa noite. E é por isso, não só por isso, né? Por isso que o Internacional foi tão superior. Não quero tirar o mérito do Internacional, mas o São Paulo não existiu dentro de campo. Tá? Taticamente o Inter foi perfeito. Acho que mesmo se o São Paulo tivesse concentrado, todo mundo com raça, correndo para cima da bola, dividindo todos os lances, eu acho que o Inter teria ganhado de 2-0. Mas porque o Inter se portou muito bem, o Inter soube colocar o São Paulo na roda. Agora o time se abateu, o time desanimou, a defesa simplesmente não existiu. A gente via o, a linha de zaga do São Paulo praticamente no meio de campo. E o Internacional o tempo todo jogando contra-ataque nas costas dessa zaga. Então, assusta, cara. Assusta porque parece que não tem comando. Parece que o Fernando Diniz está vendo a coisa acontecer e ele não está nem aí. Assim, tá acontecendo e deu certo antes, vou esperar dar certo de novo. Entendeu? Esse eu acho que é o grande problema. É um treinador que já mostrou diversas e diversas vezes que quando a água bate na bunda, né? Quando o negócio está pegando fogo, ele em vez de tentar mudar alguma coisa, ele em vez de tentar ser imprevisível, em vez de tentar surpreender o adversário, o que ele faz? Ele se prende ainda mais naquilo que ele acredita e torna o São Paulo ainda mais uma presa ainda mais fácil para os seus adversários. Então, eu acho que essa perda da liderança ela é justa, tá? Pelo que o São Paulo vem apresentando dentro de campo. O São Paulo não rende, tá? O São Paulo você não vê, é o que eu falei, você não vê raça, você não vê vontade, você não vê entrega nos jogadores do São Paulo. E você vê o abatimento, você vê a apatia, e com isso não tem como. Assim, mesmo que o time jogue mal, não tem como o time sair com um resultado favorável se não tiver pelo menos o mínimo de vontade, o mínimo de amor à camisa, o mínimo sabe, de raça, de entrega, putz, de vontade mesmo de estar em campo, de defender a camisa do São Paulo. Isso a gente aparentemente não vê, tá? E o resultado tá aí. A vantagem de pontos foi diminuindo e agora o Inter conseguiu passar e eu acho que não vai ser o único, tá? Acho que outros times vão passar o São Paulo, tá? O Atlético Mineiro tá aí na cola já e eu acho que o São Paulo agora é, deixou escapar, tá? A briga pelo título, ele tem que se concentrar, tá? Porque a vaga direta na Libertadores depende disso, tá? Eu acho que é cedo para falar isso, né? É cedo para a gente ficar falando, o São Paulo vai brigar por G4, o São Paulo vai brigar por G6, mas repito, é aquilo que a gente vê dentro de campo. É o reflexo, a gente faz a projeção com base na sequência, com base no que a gente está vendo agora. E o que a gente está vendo agora é um time que não tem nem condições de estar brigando por G6. Assim, sim, sinto muito, eu peço desculpas ao torcedor são paulino, mas o futebol que vem apresentando o São Paulo não condiz nem com o time para estar brigando por G6. Então, é, é, tempos difíceis, tá? Eu acho que o torcedor são paulino agora, tá? Por mais que queira se rebelar, por mais que queira cobrar, eu acho que é o momento do torcedor ir lá e manifestar apoio, manifestar solidariedade e tentar de alguma forma aumentar a moral do elenco, porque a moral do elenco está em baixa e aparentemente está em queda livre, tá? E isso preocupa. Preocupa porque foi um time que chamou muita atenção, jogou um baita de um futebol e que foi considerado por muitos o campeão brasileiro antecipado, tá? E para mim o título escapou, tá? E eu me arrisco a dizer, sim, espero que isso não aconteça, né? Eu falo várias vezes, se o São Paulo for campeão, independentemente do que aconteça, tá? Eu me enganar, eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui, cara. Assim, eu acho que eu gosto quando eu erro,
porque mostra que o futebol não é óbvio, que o futebol não é previsível. A gente, obviamente, dá o palpite com base naquilo que a gente está vendo. E o que eu estou vendo é um São Paulo que deixou o título escapar e é um São Paulo que vai brigar por G4. E se não se cuidar, vai ter que brigar por G6, tá? Vai ter que se contentar com. E se não se cuidar mais ainda, tá? Vai ter que torcer, tá? Pro Santos entrar aí no grupo de cima para liberar mais uma vaga para Libertadores, enfim. É tempos difíceis, tá? Para o torcedor são paulino e repito, eu acho que o papel da torcida agora, por mais que queira cobrar, eu acho que o papel agora é de tentar dar apoio e tentar elevar a moral do elenco, porque esse elenco está precisando. Tá? Taticamente o time já não responde tão bem, taticamente a forma como o São Paulo se porta dentro de campo já não dá mais, tá? Os adversários sabem de cor e salteado tudo que o São Paulo vai fazer durante os 90 minutos e isso aparentemente o Fernando Diniz não vai mudar. A única mudança que pode acontecer é do elenco, é dos jogadores se entregarem, é dos jogadores dividirem todas as bolas, é dos jogadores acreditarem. E para isso acontecer, o elenco precisa de confiança e vai precisar de respaldo da torcida, e é isso que eu espero que aconteça, tá? Para que o São Paulo continue na briga e para que a gente tenha uma disputa pelo título bem acirrada até o final, tá? Do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, parabéns ao Internacional, que trabalho que vem fazendo o Abel, mais uma vitória, tá? É impressionante a sequência de vitórias do Abel. Acho que ninguém poderia imaginar que isso fosse acontecer e é engraçado, né? Assim, a gente vê várias pessoas falando e eu também me pergunto, né? Já pensou se o Inter tem tudo para ser, né? Mas já pensou se o Inter é campeão brasileiro? O Abel vai sair já tá com data e hora para sair do Inter, né? Porque o Inter contratou o Miguel Ramírez e já pensou, cara? O cara leva o título e mesmo assim sai, assim, é dolorido, né? É dolorido. E aí, de repente, o trabalho do Ramires demora a engrenar, vão chamar o Abel de volta, assim, coisas do futebol. Mas, enfim, pode acontecer, mas a gente não tem como criticar o Internacional, tá? Porque o Abel foi para lá para sanar um problema e o Internacional nem pleiteava mais o título, né? Trazendo o Abel com a saída do Cudê, o Internacional é, é, abriu mão, a gente pode dizer assim, de, cara, qualquer pretensão, assim, o que vier é lucro. É claro que querer o título todo mundo quer, mas o Abel foi para o Internacional claramente para tapar um buraco, claramente para solucionar um problema imediato e agora ele se tornou a solução. Ele se tornou a solução de todos os problemas. É impressionante, né? E assim, é o que eu falei, não tinha como, não tinha e nem tem como a gente criticar a gestão do Internacional, porque foi pega de surpresa pela saída do Eduardo Cudê e agora o Abel faz uma campanha sensacional, faz, um, faz uma campanha absurda com o Internacional nessa reta final do campeonato e só que ele já estava com data para sair, né? O Internacional já estava com pretensões de trazer um treinador estrangeiro, confirmou a chegada do Ramires e a chegada dele já era sabida, o Abel sabe e o que a gente espera, obviamente, se o título vier, é que aconteça uma transição bacana, né? De troca de experiências, assim como aconteceu no Palmeiras do, do Andrei Lopes, né? O Cebola, um interino com o Abel Ferreira, né? Essa transição do Abel pegar o que o Cebola vinha fazendo e não mudar aquilo do dia para a noite, para que o Palmeiras continuasse jogando no mesmo nível, né? Porque estava numa fase muito boa, tinha recuperado a confiança, estava goleando alguns adversários. Então eu espero que isso aconteça com o Internacional também. Tá jogando muita bola e eu espero que essa transição do Abel pro Ramires seja algo é, que não aconteça do dia para a noite, seja algo que dure um tempo, que o Ramires venha de cabeça aberta, né? E para manter esse internacional jogando nesse nível, porque assim, pré-temporada não vai ter pausa, né? Os jogadores vão ter pouquíssimos dias de folga e o campeonato de 2021 vai começar, né? A temporada de 2021 de fato no esporte brasileiro vai começar. Então,
a gente espera obviamente que isso aconteça. E se o Inter, tudo, eu acho que tudo aponta agora nesse momento para um título do Internacional pela sequência, né? Pela sequência que a gente vê. Ia ser, cara, ia ser bacana demais, né? Quando o Abel foi pro Inter, eu falei, cara, se tem um cara que é capaz de recuperar o Internacional, de fazer esse time voltar a sorrir, de trazer um título pro Internacional, esse cara é o Abel. Assim, e ele vem mostrando isso, né? Teve dificuldades no início, mas agora ele consegue fazer isso. E se um título viesse, cara, e para mim tudo aponta para o Internacional nesse momento. Eu não vou cravar, obviamente, né, porque eu acho que ainda tem muita água para correr. Né, o São Paulo pode se recuperar, o Atlético está num momento, vem oscilando, mas não está num momento ruim. Né, o Flamengo fazendo boas partidas, mas com resultados negativos, pode engrenar também. O Palmeiras aí, apesar de estar na final de duas outras grandes competições, parece que encara com o brasileiro como uma decisão. Tá o Grêmio que está um pouquinho longe, mas não vai deixar esse título cair no colo do Internacional fácil de jeito nenhum. Então, não dá para cavar agora. Eu acho que é o grande favorito do momento, pela sequência, pelo futebol que vem jogando, pelo, pela organização que o Abel colocou dentro de campo, pelo elenco ter comprado a ideia do treinador, por ser um treinador que tem uma baita história no Internacional. Eu acho que tem tudo para o Inter nesse momento ser campeão. E se viesse o título ia ser bacana demais, né? Ia ser muito legal, pela história, por toda a história, né, do Abel com o Internacional, por ter vindo numa situação claramente assim, desculpa, assim, pode as pessoas, o torcedor, enfim, o pessoal do Internacional pode falar que não foi isso, mas o Abel claramente veio para tapar um buraco, né, e vem fazendo isso e, e, e de e de gambiarra, a gente pode dizer assim, de uma gambiarra ele se tornou o, a solução de todos os problemas. Então acho que o Inter, eu acho que a ponta da tabela nesse momento está tá em boas mãos, muito boas mãos, porque o Internacional vem fazendo por merecer, né? Pela campanha que vem fazendo, pela sequência que vem fazendo, o Internacional merece ser o líder do momento e merece ser campeão dessa temporada, tá? Acho que é importante destacar isso. Então, parabéns ao Inter por essa partidaça que fez, né? E jogou para vencer. Chegou em São Paulo para tomar a ponta da tabela do São Paulo, tá? Vamos falar agora rapidinho dos outros jogos, tá? A gente teve Grêmio e Atlético Mineiro, partida que interessava muito as duas equipes e o empate eu acho que não foi bom para ninguém, né? A gente tem que ser bem honesto. Ah, mas o Galo foi lá em Porto Alegre, é, 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 jogar na casa do Grêmio, então o empate é bom. Não, o empate não foi bom porque o Galo abriu, olha eu dando uma de cebolinha aí. O Galo abriu o placar, né? O Galo conseguiu um pênalti, o Johan fez o gol, mas aí o Grêmio conseguiu um empate impressionante, né? O Grêmio, se a gente pegar aí uma partida recente que teve também contra o Palmeiras sai na frente, mandou no jogo e o Grêmio conseguiu arrancar um gol no final, quase virou, né? E conseguiu arrancar empate numa partida em que tudo, tudo se encaminhava para um fiasco para o Grêmio. Mais uma vez, né, o Atlético sai na frente e o Grêmio consegue buscar um gol. Então é importante isso, né? É, é, porque o gol que o Grêmio consegue também é no final da partida, nesse jogo contra o Galo. Mostra como é copeiro esse time do Grêmio, né? É impressionante como é um time que sabe competir, como é um time que mantém os nervos sob controle, um time que não desiste jamais, tá? De acreditar que um resultado é possível. E eu acho que, apesar do empate ter sido ruim, pelo contexto do jogo, eu acho que foi muito bom o que aconteceu com o Grêmio e foi muito ruim, tá? O resultado para o Galo. O Galo que é, é o mais próximo aí do líder internacional. Esse empate não foi um bom resultado. Tá? Era importante os 3 pontos para não deixar o Internacional se desgarrar, porque o Internacional está vencendo, o Internacional não está nem empatando. É só vitória, só vitória, só vitória. Então, se você empata uma partida, são 2 pontos de diferença, né? E aí você vê o
o seu rival se distanciar. Então, para o Atlético não foi bom, para o Grêmio também não foi bom, porque o Grêmio, obviamente, né, não quer deixar o título no colo do Internacional. O torcedor gremista, o Renato Portaluppi, deve estar querendo, né, aprontar para cima do Internacional. E o empate torna essa campanha, esse sonho de chegar na ponta da tabela um pouco mais difícil. São 8 pontos de diferença. Então foi um resultado que não foi bom para ninguém, mas assim, pelo contexto, pelo que aconteceu na partida, pelo desenho da partida, o empate ficou até bom para o Grêmio e para o Atlético ficou a frustração, né, de no final da partida ter tomado aí um gol de empate, um gol que sacramentou aí o empate e o 1 ponto apenas, né, saindo dessa rodada, né. Vamos seguir, falar aí de alguns outros jogos que aconteceram na quarta-feira. Eu queria dar destaque também para Bragantino e Vasco, tá? O Bragantino goleou o Vasco por 4-1 e torna a vida do Vasco ainda mais difícil, tá? O Vasco é o primeiro time aí fora da zona do rebaixamento e eu já falei, tá? Falei no podcast anterior, se eu não me engano. De novo, não é querendo pagar dividende nem nada disso, mas eu falei, olho no Bragantino, tá? O Bragantino viveu dias difíceis no primeiro turno e eu falei, cara, isso que a gente está vendo com o Bragantino não condiz com o time que o Bragantino é, tá? Não condiz com a bola que esse time pode jogar. Os caras começaram a se recuperar, começa a recuperar confiança e tá aí o resultado. Tá? O Bragantino é o 10º colocado e apesar da zona de Libertadores estar um pouquinho longe, os caras já começam a sonhar, tá? Porque o G6 pode virar G8. Então esse sonho não é um absurdo, tá? Esse sonho do Bragantino de repente chegar ali numa zona de pré-Libertadores é totalmente possível, tá? Porque é um time que vive um bom momento, tá de certa forma embalado e essa goleada para cima do Vasco mostra que é um time muito bom, tá? Eu falei aqui, para quem não teve a oportunidade de ver o Campeonato Paulista, essa equipe do Bragantino surpreendeu todo mundo, tá? Foi o melhor, foi a melhor equipe ali na campanha de pontos e acabou sendo eliminado na fase de mata-mata, né? O Campeonato Paulista assim tem a fase de grupos de pontuação e depois vai para o mata-mata. O Bragantino foi a melhor equipe, tá? E depois foi eliminado no mata-mata, mas é, é, surpreendeu, né, a forma, a agressividade, a forma como jogou o Campeonato Paulista. Acho que é, é, ficou muito confortável em cima do que apresentou no Campeonato Paulista, achou que o brasileiro ia ser fácil e foi surpreendido. E aí veio um mau momento, a confiança caiu e quando se recuperou, agora começa a mostrar para todo mundo o que é de fato esse time do Bragantino. Tá? É um time muito bom, um time muito veloz, um time que sabe tocar passe, que sabe chutar de fora da área e é um time perigoso. Tá? Olho no Bragantino. Esse time é muito bom, o ano que vem vai estar mais cascudo, vai estar mais experiente. É um time que vai dar trabalho no ano que vem, sem dúvida nenhuma. Tá? Outro jogo da noite, 3-3, Curitiba e Fluminense, resultado péssimo, tá, para o Curitiba, pelo que foi a partida. O empate não foi bom para ninguém, né? Não foi bom para o Fluminense, que sonha com Libertadores, não foi bom para o Curitiba, que sonha em sair do Z4, mas o fato é que o Curitiba chegou a abrir 2-0. O Fluminense buscou o empate, chegou 2-2, o Curitiba fez mais um gol, estava 3-2 e o Fluminense arrancou o empate de novo. Então, assim, pelo que aconteceu na partida, pelo desenho da partida, foi, acho que uma noite extremamente frustrante para o Curitiba. Foi um empate que ficou com gosto de derrota. A gente não pode, não tem outra definição. Apesar de ter pontuado, o empate não cabe nesse momento e pela vitória que construiu em duas oportunidades, 2-0, 2-1, 3-2, esse empate que o Fluminense conseguiu arrancar, fica assim de certa forma com um gosto bem amargo e com gosto de derrota para o Fluminense, apesar de não ser um resultado favorável em termos de pontuação, celebrou muito, né? Foi muito celebrado porque foi difícil, foi suado, teve que correr atrás o tempo inteiro do prejuízo e conseguiu.
conseguiu sair com 3 pontos dessa partida contra o Curitiba no Couto Ferreira, tá? Bahia venceu o Atlético Paranaense, dá uma freada aí na campanha do Atlético, claro que já não, o Atlético embalou por uns momentos, depois estabilizou, viveu tempos difíceis no primeiro turno e mostra pra gente que é de fato um time que vai ficar ali mais ou menos no meio da tabela, né? Vai brigar por Sul-Americana mesmo, tentar ficar ali para ficar na área da Sul-Americana. O Bahia consegue vencer, se afasta do Z4, se afasta um pouquinho, né? Porque a pontuação tá todo mundo ali com 32 pontos, mas se afasta um pouquinho e pelo menos consegue dar uma respirada, consegue é, é, ficar aliviado nessa rodada, tá? Para finalizar, a partida entre Botafogo e Atlético Goianiense, 3-1 para o Atlético Goianiense. Tá? Eu me arrisco a dizer já que o Botafogo está rebaixado. Tá? E vai brigar para ser o lanterna da competição. Tá? Vai disputar aí com o Goiás, com o Curitiba, para ver quem que vai terminar em último. Tá? Porque o momento é ruim. Por mais que a gente fique aborrecido, fique chateado que putz, é um time com tanta história, primeiro turno e viveu bons momentos no campeonato. Matheus Babi fazendo um monte de gol. Tá? O Botafogo sai na frente nessa partida com um gol do Matheus Babi. Deu esperança ao Botafogo, ao torcedor do Botafogo. E aí depois o Atlético Goianiense faz 3 gols e vira o jogo e vence. Então o momento do Botafogo é absolutamente lamentável. Tá? É ruim, a confiança não está em dia, o time não joga bem e me arrisco a dizer, eu peço perdão ao torcedor, eu não gosto de falar essas coisas, né, porque é um time com tanta história, uma história riquíssima no campeonato brasileiro, né, de tantas glórias, você falar que o Botafogo vai ser rebaixado, assim, não me dá alegria nenhuma de dizer isso, né, é, 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 mas infelizmente pela sequência que a gente vem vendo, é um time que não consegue sequer empatar uma partida, não consegue empatar uma partida o Botafogo, é impressionante, tá? Não consegue empatar uma partida. Me arrisco a dizer já que tá rebaixado o Botafogo e vai disputar aí com alguma outra equipe, tá? Goiás ou Curitiba, para ver quem será o lanterna do campeonato, tá? Porque a vida é difícil. O Goiás esboçou uma reação, mas já tem 2 derrotas. Né? O Curitiba parecia que ia reagir, aí empata com o Fluminense. Então, é, os dias nebulosos aí pro Botafogo, tá? Dias difíceis. Eu acho que a equipe não pode se entregar, tá? Eu fico na torcida sempre, né? Para que a equipe consiga virar a chave, consiga encontrar uma saída, porque o Goiás era o lanterna, muita gente já dizia que ia terminar como lanterna mesmo, conseguiu sair, tá? Então, a gente viu outras equipes também que passaram por maus bocados, né? O Atlético Paranaense, o Bragantino, viveram maus bocados no Campeonato Brasileiro e hoje estão lá no meio da tabela. Tá sonhando até, quem sabe, com uma pré-Libertadores. Então, é, é, solução existe, né? Sair disso é possível. Agora sim, existem limitações no elenco, tem todos aqueles problemas extracampo, enfim. A gente sabe que muita coisa entra na conta, mas a gente só pode torcer para que alguma coisa aconteça, para que essa maré de maus resultados vire, para que a gente tenha um, um, uma disputa, um campeonato competitivo. Agora, pelo que a gente vê, é uma situação absolutamente complicada e muito improvável que consiga virar a chave, o Botafogo consiga arrancar é, é, uma arrancada sensacional, uma arrancada fantástica. Eu acho que pelo menos não é questão de ser torcedor ou não, eu acho que aí não é clubismo nem nada, assim, eu acho que é questão de ser fã do esporte, né? Eu acho que e não só eu como tantos outros comentaristas, a gente queria ver uma arrancada histórica do Botafogo, tá? Para aí depois de repente sai do Z4, a gente chega lá no final do campeonato, contabilizar os resultados, e falar, cara, se o Botafogo tivesse feito isso, o campeonato inteiro poderia estar disputando ali, poderia brigar por título, poderia brigar por Libertadores, enfim, a gente poderia falar um monte de coisa boa.
mas é improvável que isso aconteça, tá? Mas é claro que a gente fica na torcida, né? Quem sabe não acontece, mas é difícil. São dias difíceis, não só para o Botafogo, como para o Goiás, como para o Curitiba, Fortaleza, o Vasco. São dias difíceis para essas equipes e a gente só pode torcer, tá, para que o campeonato continue competitivo, não só no topo da tabela, como no par de baixo da tabela, continue competitivo até o final, tá certo? Encerro, né, o comentário dos jogos de ontem, só para fechar e falar das colocações, né? Então o Inter é o líder, o São Paulo é o vice-líder, o Atlético Mineiro é o terceiro, né? O Galo é o terceiro, o Flamengo o quarto, Palmeiras quinto, tá? Essa quarta, essa quinta posição pode se inverter, tá? O jogo de hoje entre o Flamengo e o Palmeiras vale essa quarta colocação. Se o Palmeiras vence, o Palmeiras consegue entrar no G4, hein? É uma partida importante para um Flamengo que está em busca de uma recuperação e para um Palmeiras que está olhando para todos os campeonatos. É uma partida importante, porque se o Palmeiras vence, o Palmeiras, o torcedor e a comissão técnica, enfim, todo mundo do Palmeiras começa a acreditar em título de verdade. A possibilidade do título é real. E para o Flamengo, né, a vitória recoloca o Flamengo de volta aí, coloca aí sim, né, a gente pode dizer com certeza absoluta que o Flamengo está de volta na briga pelo título. Então e tiraria o Palmeiras, né? Aí pela diferença de pontuação, aí já colocaria o Palmeiras ali como um, um aspirante apenas, né? Que acontecer, aconteceu, o que vier é lucro e a gente foca nas outras competições. Então é uma partida importante, né? Para definir, acho que não só as pretensões do Flamengo, né? Se o Flamengo é candidato a G4, se é candidato ao título e o Palmeiras também, tá? Se é candidato ao título ou se vai jogar o Campeonato Brasileiro para cumprir tabela. Acho que essa partida é, é, é um ponto, acontece num momento importante, tá? Para as duas equipes, tá?